Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santo, Eterno, Pai maravilhoso, Deus poderoso, Pai bondoso, mas Pai que não se deixa enganar, Pai que não é permissivo, como nós como pais somos, né? Muitas vezes nós permitimos as coisas porque é melhor para a gente, né? Porque a gente não vai criar problema para nós, então a gente permite. E aí nos tornamos permissíveis, diferentes de Deus, porque Deus não é permissivo. Nós queremos, Senhor, nesta manhã te exaltar, te glorificar, te engrandecer. Queremos adorar o Senhor na santa beleza da sua presença conosco. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos receba como adoradores e que o Senhor abra o nosso entendimento para as coisas santas, para as coisas poderosas e maravilhosas que ainda temos que aprender aqui. Porque só levamos conosco aquilo que aprendemos, seja de bom ou seja de ruim. Essa é a única coisa que a gente leva, é o nosso aprendizado. E nós queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, te exaltar e te glorificar, bendizer o Senhor na beleza da sua santidade. Livra-nos, Senhor, da mentira e fala conosco. Esta é a oração que eu apresento por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Por que Deus proíbe a adivinhação? E por que as pessoas mexem com isso até hoje? Tem gente hoje chamando adivinhação em profetizar. O homem vai achando sempre um jeitinho de querer se enganar e enganar a Deus, né? Profetizar não tem nada de adivinhação. Por que Deus proíbe a adivinhação? Deus proíbe porque a adivinhação envolve o desejo ardente do homem de obter conhecimento que Deus preferiu não revelar. Eu comentei isso com vocês que alguns dias atrás, uma pessoa que eu conheço falou assim: ô pastor, ora por mim lá, vê se o Espírito Santo revela alguma coisa. Eu dei uma lambada no cara, mas dei mesmo. E não me arrependi, né? E falei: olha, você só vai ouvir o que você vai ouvir agora porque você pediu para eu orar, porque senão eu não ia falar nada para você não. Mas você pediu. Oração não é isso. Ver o que o Espírito Santo vai falar. Isso é adivinhação. Isso não é oração. Né? Porque as coisas que são secretas são as coisas que Deus preferiu não revelar.
Então a gente não tem que querer saber o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã, vai acontecer amanhã. E se nós tivéssemos a capacidade de saber aquilo que vai acontecer amanhã, nós não teríamos o amanhã. O amanhã não existiria, porque essas coisas pertencem a Deus. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Se você abrir lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 29 e 29, você vai ler, né? As coisas que são encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós. Acabou. Então o amanhã, o que vai acontecer nesse mês, se isso vai dar certo, se aquilo vai dar errado, isso aí pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. Nós não podemos saber, porque nós não temos nem capacidade para viver com o conhecimento do presente, quanto mais viver com o conhecimento do futuro. E este desejo, essa ânsia do homem em saber aquilo que é proibido, né? Porque saber o futuro é proibido. Vamos ver o que Deus fala desse assunto. Deus não vai falar nada desse assunto para alguém em oração. Ora, você não é boneco. Nem eu. Quando eu digo você, eu estou falando de mim. Nós não somos marionetezinhas que Deus comanda lá do céu. Ora, agora o Mário vai para lá, agora o Mário... Não é assim que funciona a coisa. Nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar e de decidir o que a gente quer fazer. Você pensa, raciocina e decide. Depois, né, é que vai saber se deu certo ou deu errado. O raciocínio existe para isso. Deus nos deu inteligência para a gente pensar. Né? Existe até um ditado que diz assim: errar é humano, não é? Persistir é burrice. Porque tem gente que vive na burrice. Errou ontem, vai errar hoje, vai errar amanhã na mesma coisa. São aquelas pessoas que sabem, se enfiar o dedo ali, vai queimar o dedo. O sujeito enfia o dedo uma vez ali, queima, dói, ele reclama. Amanhã ele vê o mesmo lugar que queimou o dedo, ele vai lá e soca o dedo lá dentro de novo, vai queimar de novo. Aí ele reclama, chora, não sei o quê. Passa um tempinho, está lá de novo o buraco que queima o dedo, ele fala, oh, que gostoso, já queimei uma, queimei duas, pum, enfia o dedo lá dentro, queima de novo. Isso é burrice. Então não é Deus que vai falar para você, olha, ali queima o dedo. Tem gente que acha que Deus é meio tonto. Quem tem que decidir isso é você, meu. As pessoas querem, nós vamos buscar aquele profeta, aquela cartomante, aquela missionária, sei lá quem, que ora e o Espírito Santo fala para ela. Isso não é oração, isso é adivinhação. E Deus abomina esse tipo de coisa. Mas isso é do ser humano, isso desde lá do Jardim do Éden, que o homem faz isso, né? Por que o homem pecou no Éden? Né? Satanás, espertão, foi lá e contou um blá 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 para Eva, né? Se você comer isso aqui, ó, você vai saber o bem e o mal. O que é saber o bem e o mal? É claro que é saber o bem e o mal, mas é saber de todas as coisas.
Satanás foi lá e mentiu para Eva e para Adão, porque Adão foi especificamente neste caso um bananão, e aceitou o que Eva foi falar para ele. Ora, se Deus tinha dito que não era para o homem saber aquilo, não era para comer porque aquilo seria um problema, né? O homem cedeu à tentação. Está lá em Gênesis 3, 4, 5, 6. Cedeu à tentação do quê? De saber as coisas que não eram para ele saber. Então, a adivinhação, na verdade, tarô, búzios, cartas, esse negócio de profecia, esse negócio de orar para o Espírito Santo falar, isto é, na verdade, adivinhação. E isto é uma tentativa imbecilóide do ser humano de conhecer aquilo que é proibido ele conhecer. É proibido a gente saber o que vai acontecer amanhã. Porque Deus nos deu capacidade para pensar. Na oração, eu falei que a gente só leva aquilo que a gente aprende aqui, não é? É verdade isso, porque existem duas fontes só legítimas de conhecimento que estão disponíveis para nós seres humanos. Só duas fontes. Não existe mais do que isso. É duas. A primeira fonte de conhecimento legítimo que estão disponíveis para nós seres humanos são as coisas reveladas por Deus. E onde é que estão as coisas reveladas por Deus? Na Bíblia. Não está na boca de profeta, profetiza, não está na boca de missionário, bispo, reverendo, apóstolo, não está na boca dessa gente mentirosa aí. Está na Bíblia, porque são as coisas reveladas por Deus. Esta é a primeira fonte de conhecimento disponível para a gente. A segunda fonte é aquilo que pode ser aprendido por meio da revelação geral. O que é isso aí que pode ser aprendido por meio da revelação geral? São os ensinos, são as ciências. Isso pode ser aprendido numa escola, com alguém que saiba mais do que você. Isso tudo é permitido. Aquilo que a gente pode aprender através daquilo que o homem vai armazenando desde que ele passou a existir. Aquilo que está revelado por Deus está contido na Bíblia. Eu li um livro fantástico. O livro fantástico é a Bíblia. Mas algumas pessoas agora pararam um pouco de perguntar isso. Pastor, eu quero ler um livro. Que livro você indica? Eu indico a Bíblia. Vou indicar o que para você ler? O sujeito nem sabe quais são as coisas reveladas por Deus. Quer ler livro de quem? De Paulo Coelho? A revelação geral, que é a segunda forma da gente aprender, né?
é limitado. Esta forma de aprendizado, ela é limitada aos sentidos físicos. E ela também é limitada às implicações racionais daquilo que é visto na criação. Quer dizer, a segunda forma da gente aprender as coisas é conforme o tempo vai passando, a gente vai armazenando experiência, conhecimento. Você já sabe, olha, se eu enfiar o dedo naquele buraco, eu vou queimar o dedo. O primeiro sujeito que enfiou o dedo no buraco queimou. Aí ele passou, olha, não enfia o dedo lá não, porque lá queima. Aí aquele que aprendeu do primeiro dá uma olhada no buraco e tal, coloca a mão assim por cima e fala, é verdade, está quente. Ele já passa para outro. Olha, aquele buraco lá, isso é legítimo aprender. Agora, adivinhar é proibido. Por que é proibido? Porque isto são informações secretas, não disponíveis por meios comuns de aprendizado e não revelado por Deus. Então entenda isso. Olha, tudo que é proibido por Deus é informação secreta. Nós não temos que saber. Por que o governo tem determinadas informações? Governo sério, né? Nós estamos falando aqui de governo sério, país sério, porque o Charles de Gaulle, aquele ex-presidente, né, da França, Charles de Gaulle, falou que o Brasil não era um país sério. Então eu vou atualizar o que de Gaulle falou. O Brasil não é um país sério. Não é. Assim como Rui Barbosa, quando foi candidato a sei lá o que ele foi candidato, acho que foi vereador, não sei lá, o Rui Barbosa foi candidato a alguma coisa, não sei, e ele perdeu a eleição, ele falou assim, e perdeu para um sujeito, né, um mequetrefe. Diz que Rui Barbosa disse assim, cada povo tem o governo que merece, e é verdade, é verdade. Então, num país sério, tem determinadas coisas que não podem ser divulgadas ao público. Porque são informações secretas. E no mundo, no universo, existem coisas que Deus, na sua infinita sabedoria, né, também não pode revelar, ou não quer revelar para nós, por causa da infinita sabedoria dele. Ele sabe que a gente não vai aguentar o tranco. Você já pensou se você soubesse como é que você vai morrer? Ou o que vai acontecer amanhã? Talvez, eu não sei, você usasse isso de maneira correta, de maneira cristã. Mas e os outros? E os outros, como é que iriam usar esse tipo de informação? Então, tudo aquilo que não está disponível pelos meios comuns de aprendizado não é revelado por Deus. Tudo isso que não vem dessas duas fontes das coisas reveladas por Deus, que é a Bíblia, e da segunda fonte, que é tudo aquilo que a gente pode aprender por meio da revelação geral, né? São informações secretas. Acabou. Você vai discutir com quem você quiser, comigo não. E quem se mete a fazer isso, simplesmente se rebela contra a sabedoria máxima, a fonte da sabedoria, que é o próprio Deus, né?
A Bíblia diz que a sabedoria pede conselhos para Deus. Está dizendo, o que está dizendo? Não é que a sabedoria chega para Deus e fala, ô Senhor Deus, o Senhor pode me aconselhar. Não, é que Deus é a fonte da sabedoria. Sabedoria máxima é a sabedoria. E é o próprio Deus. Então, quem vai buscar qualquer tipo de informação, fora dessas duas fontes disponíveis para nós, está simplesmente se rebelando contra Deus. Isso está lá em Isaías, né? Eu não lembro bem a passagem, mas Isaías falou, né? Que o povo deve consultar a Deus e não os adivinhadores. E consultar a Deus não é ler a Bíblia. Isso que é consultar a Deus. Tem gente que erra, todo dia erra no mesma coisa. Você já pensou como é difícil? Se você fosse um professor, uma professora, você chega e ensina para a criança assim, olha, 1 mais 1, você pega 1, soma com 1. Quanto você tem? Ah, eu tenho 2. Muito bem, olha, 1 mais 1 é igual a 2. Você ensina. Amanhã você pergunta, quanto é 1 mais 1? A criança fala, é 9. O outro fala, é 1 mais 1? Não sei. Aí você volta lá, olha, 1 mais 1, tá vendo? Você tem um dedinho, soma com o outro dedinho. Quantos dedinhos você tem? Eu tenho 2. Então, entendeu isso? Ó, um dedinho mais um dedinho, você tem 2 dedinhos. Quanto é 1 mais 1? 2. Joãozinho, quanto é 1 mais 1? 2. Aí você chega no dia seguinte. Quanto é 1 mais 1? 45. Quanto é 1 mais 1? 14. Não. Olha, você explica tudo de novo. Tudo, hoje, amanhã, depois. E a pessoa continua errando. Deus já falou, mexer com esse negócio de adivinhação é rebelião. Olha, se já falou, você já sabe, você já leu, por que vai mexer com isso? Né? Porque agora, esses programas de televisão, todos eles têm horóscopo de novo. Eu estava observando aí, né? Tem gente que troca aqui o culto para ficar vendo esses programas aí de televisão. Todos têm horóscopo. Horóscopo é uma baita de uma mentira. Você quer que eu digo para você que é mentira? Porque eu fazia horóscopo quando tinha programa no rádio. Eu fazia o meu horóscopo. Eu mesmo criava lá, escrevia e levava pronto. Eu não entendo nada disso, não quero nem saber. O povo acredita em qualquer coisa, é só você falar que vai dar tudo certo, que vai receber um dinheiro, que aquele caso que está na justiça vai ser resolvido, você falar que a cor da sorte da pessoa é o azul pastel, nem sei, não existe azul pastel, mas é só você falar algo assim que o povo acredita. Olha, você tem em casa, dentro de casa, tal planta, você não pode ter dentro de casa esta planta. E o povo gosta. Isso tudo que eu fiz há muito tempo atrás, né, é coisa de falso profeta, é adivinhação, é rebelião contra Deus. Tem gente que gosta. Não, eu não sigo horóscopo, não, mas não pode ver um horóscopozinho ou alguém falando lá.
Peixes. Pronto, a pessoa para. Vamos ver o que tem. É tudo mentira. Isso é adivinhação. Achei o som aqui. Era aqui que estava desconectando ali, né? Então eu quero que você entenda esse tipo de coisa. Pois é, Nelson. É tudo mentira. Se a pessoa tivesse a capacidade... o Nelson cita um negócio interessante aqui, né? As 6 dezenas ninguém fala. O sujeito é profeta, o sujeito é isso, o sujeito é aquilo, mas ele não sabe o número que vai dar nessas loterias aí. Ele sabe? Claro que não, porque se ele soubesse, ele jogava. Eles sabem tudo. Às vezes eu entro no YouTube, eu não sei se vocês já fizeram isso, eu faço isso constantemente, viu? Aí eu vejo lá, porque a gente entra aqui no YouTube ou na televisão, aparece, né? No YouTube aparece as novidades, né? E eu vejo aqueles canais espíritas, né? Bezerra de Menezes, maremotos, terremotos, piremotos, não sei o quê. Eu vou lá para ouvir. Eu quero ver e ouvir. Aí ver, você não vê nada, né? Porque vai aparecendo o que o sujeito falou e vai mudando no fundo do vídeo umas imagens. Aí você já viu que eles falam 15, 20 minutos e não falam nada. Você já fez? Faça esse teste que eu estou falando. Eles não explicam nada. Aí, principalmente esses canais espíritas, esses vídeos espíritas. A mensagem psicografada de não sei quem. Eu quero ouvir, eu quero saber, eu vou ouvir. E eu faço isso, não estou negando que eu faço, não. Eu faço para entender, para aprender, para poder chegar aqui e falar para vocês, é tudo enrolação. E é mesmo. Veja, né? Falou e não falou nada. São frases ali com um monte de palavras, entendeu? Que não tem nexo. Não acrescentam absolutamente nada na sua vida. Isso é uma constante. Eu não sei agora se aperta aqui, aperta ali. Por causa disso que Deus proíbe, porque é enrolação mesmo. O pastor, ele fica vendo coisa. É para poder chegar aqui e falar assim para você, vai lá. E se você está duvidando, se você é ligado ao espiritismo, vai lá. Ponha nesse vídeo e ouça a mensagem psicografada. Você vai ficar com vergonha do que você está ouvindo. Porque fala, e não fala, não traz um nada. É um monte de frases preparadas para não falar nada. Parece político. Pelo menos políticos mentem, né? Porque prometem e não cumprem nada. Político gosta de discutir. A única coisa que eles aprenderam da democracia é fazer reunião. Como o político gosta de reunião. Né? Fizeram uma reunião, não resolveram nada. Aliás, quando você não quer resolver nada, faça reunião. Aí vamos fazer outra reunião. Não vai resolver nada também. A única coisa que político aprendeu sobre democracia é faça reunião. Pastor, mas está falando esses negócios aí, mas Deus permitiu várias vezes na Bíblia ter interpretação de sonho. Claro que tem. Mas você acha que eu não sei que tem? Você acha que você está falando para mim alguma coisa que eu não sabia, ou que eu não sei explicar isso para você? É claro que a Bíblia tem interpretação de sonho.
Mas não é a Bíblia toda, são em casos específicos. E os sonhos interpretados estão escritos na Bíblia. Estão relatados na Bíblia. E dali existem ensinamentos fantásticos. Não é assim, eu sonhei com a minha mãe. Não era. Você pode ver que não é esse tipo de sonho. Não é esse tipo de sonho. São sonhos específicos, aonde Deus usou aquele sonho, né, para mostrar a sequência da história de um povo. Então, hoje não tem esse negócio de interpretação. Não tinha Bíblia. Eu falei para vocês, existem duas fontes de informação, de conhecimento. As coisas reveladas por Deus, e as coisas reveladas por Deus estão na Bíblia. Naquela época não existia Bíblia. Mas acho que você se esqueceu aí, esse negócio de sorte, né? Tem gente que... Na minha época de infância, o jogo do bicho era coisa mais... Aliás, um dos jogos mais honestos que eu já vi é o jogo do bicho. Você está boquiaberto? Honesto. Na minha infância, eu lembro disso perfeitamente, eu era criança. Vi aquele pessoal tentando descobrir que bicho que ia dar no jogo do bicho, com borra de café, né? Um monte de coisa, não dava nada. O sujeito sonhava com vaca, jogava no veado, não tinha nada a ver, entendeu? Sonhava com o veado, jogava no cachorro. Isso é adivinhação. Deus também proíbe esse tipo de coisa. Mas tem lugar da Bíblia lá que as pessoas tiraram a sorte. Tem mesmo. Mas foi mandado por Deus, não foi para descobrir nada de coisas banais, né? Foi ordem de Deus, né? Segundo sair a sorte, se repartirá a herança entre as tribos. Está lá em Números 26, 56, né? E eles fizeram isso para... Deus é que fez aquilo. Então a gente não pode pegar algumas coisas que estão na Bíblia e usar isso como doutrina. Tirar sorte não é doutrina. Revelar sonho não é doutrina bíblica. Não existe uma doutrina bíblica de revelação de sonho. Porque foram casos específicos. E o resultado desse negócio de tirar sorte de Josué, por exemplo, né? O resultado ali não foi um resultado aleatório, foi a vontade de Deus expressa. Pode ler aí, leia Josué 19:51, Números 26:56, se você não concordar, né? Leia e veja que o resultado foi a vontade de Deus. Então, Edgar, eu fui... Bom, eu já... Tem pessoas da família que não falam mais comigo. É uma pena, porque são pessoas que eu gosto, né? Por causa desse negócio aí, Edgar, de dizer que já viu Jesus, a Aparecida surgiu no sonho e falou tal coisa. Eu tenho a língua meia grande mesmo, é um defeito. O que você quer que eu faça?
Eu tento me corrigir, mas eu já falo logo, né? Você viu Jesus? Que Jesus que você viu? Como é que era o Jesus? Aí, todos os casos descrevem para mim um Jesus cinematográfico, um Jesus lindo, um homem bonito, maravilhoso, né? Alguns até chegaram a falar que Jesus tinha olhos verdes, olha, né? Aquele cabelo todo cacheado, aquela barba bem feitinha, mas gente, isso é o Jesus aí do cinema. A Bíblia diz que Jesus era completamente diferente, que Jesus não tinha formosura nenhuma. Isaías fala isso. Sujeito que vivia no deserto, andava de sandália o dia inteiro. Você já imaginou como é que era o pé de Jesus? Aqui, vamos lá. As pessoas não gostam disso. Você já imaginou o calcanhar do nosso Senhor Jesus, do homem Jesus Cristo? Porque ele andava de sandália o dia inteiro, no meio da areia, da pedra. E as pessoas sonham com Jesus lindo, maravilhoso, né? Esse não é Jesus. Pelo menos a Bíblia diz que não. As pessoas que sonham com Fátima, Maria Aparecida, elas sonham com aquilo que as imagens mostram. Porque aqueles panos na cabeça, assim, tudo fechado até aqui. Isso é a imagem que mostra. E a imagem católica ainda. Então, isso é outra grande mentira, né? E são coisas, ou são peças que o próprio cérebro prega nas pessoas. Então, isso não é verdade. Jesus não vai aparecer para ninguém. A volta de Jesus, né, é para buscar a igreja, agora onde ele nem vai tocar na terra, ele vai ficar nos ares e a igreja vai subir, é isso que a Bíblia diz. Então Jesus não vai aparecer para ninguém antes disso, ou de forma diferente. A segunda volta, né? Aí sim ele tocará na terra e guerreará na batalha do Armagedon. E outra, Jesus está com o corpo glorificado. Como é que é o corpo glorificado? Você sabe? Eu não sei. A gente sabe aquilo que a Bíblia diz, né? Então, e as pessoas que fazem isso, até dentro das igrejas, tem isso, é uma vergonha. As denominações deveriam se envergonhar, viu? Porque é uma vergonha, até dentro da igreja estão lançando. Porque lá em Atos lançaram a sorte para saber quem era o apóstolo, não sei o quê, não sei o quê. E estão fazendo esse tipo de coisa. Depois que o Espírito Santo de Deus nos foi dado, não há mais uso de lançamento de sorte. É claro que Deus não foi o pastor, não foi o missionário, a missionária, não foi Deus. Ordenou o uso do lançamento de sorte no Antigo Testamento, em certas circunstâncias específicas. Mas isso não justifica o uso para adivinhação, por qualquer pessoa ou por qualquer razão. A interpretação de sonho, né, que era comum entre os povos pagãos, Deus permitiu algumas vezes, né, um caso específico, assim a gente cita aqui José, Daniel, para interpretar. Olha só, por que Deus permitia? Porque era algo comum nos povos pagãos. E quando Deus permite que alguém do seu povo faça isso, é para interpretar sonho
de reis pagãos para indicar o futuro de Israel com relação à convivência com as outras nações. Pode ler aí se não é isso que eu estou falando. Aliás, a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 13, versículos do 1 ao 5, fala do sonhador de sonhos, né? Dá uma lida lá, meu irmão, minha irmã. Antes de você sair fazendo o que esse povo doido aí fala para vocês fazerem. Não, mas tá lá na Bíblia. Como é que não pode? Ora, na Bíblia está um monte de coisa. A Bíblia tem irmão com irmã, mantendo relacionamento, o marido mantendo relacionamento com a empregada. Na Bíblia tem. Não é porque está na Bíblia que é bíblico. A Bíblia é um livro, né? E a Bíblia narra. Ela é um livro, é uma narrativa. A Bíblia narra os acertos e os erros do ser humano. Então você vai ver o patrão com a empregada lá, tendo filho. Não foi assim que nasceu Ismael? E olha a confusão que isso causou no mundo, que até hoje o conflito existe. 4.000, 3.000 e poucos anos depois, o conflito ainda existe. Quem substituiu Judas, na verdade, né? Matias, eu acho que foi, né? Nem foi Paulo. Então, o mesmo critério de julgamento para alguém que afirma ter tido um sonho dado por Deus, né? Ou a interpretação desses sonhos, aplica-se à profecia e aos profetas. Que critério é esse? É aquele, olha, o sujeito sonhou, falou. Se a coisa aconteceu do jeitinho que o sujeito sonhou ou falou, mas isto afasta você de Deus e coloca você para seguir homem, ele é falso profeta. E aquela mulher lá, você fala do sonho, ela fala direitinho. Isso, aí você fica seguindo a mulher, aí você não segue mais Deus. Você vai lá falar com a mulher. Esse é falso profeta. Isso é falso profeta. Outra coisa, a interpretação de sonho que a Bíblia nos mostra, né, não era uma técnica a ser aprendida. Ninguém aprendia a interpretar sonho. Não tinha uma escola, um livro, um folheto que ensinava a interpretar sonho. A interpretação era dada diretamente por Deus. Mas é Deus que me dá essa interpretação. Mentira! Porque você está atraindo seguidores para você. Então, mesmo que aquilo que você interprete do sonho aconteça de cabo a rabo, e as pessoas passam a te seguir, você é uma falsa profetisa ou um falso profeta. Acabou. Isso que eu estou falando é a Bíblia que fala. Não sei se é aqui em Jeremias. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Jeremias capítulo 23, 25. Então, querido irmão, querida irmã, mas as pessoas sempre se envolvem com esse tipo de coisa, sabe? Porque isso está
Está no ser humano querer saber aquilo que não é para saber. E será que vai dar tudo certo? Ora, nós não sabemos se vai dar tudo certo ou não. Deus não fala para a gente vai dar tudo certo ou não. Por que Deus não fala para você? Olha, tal pessoa vai fazer tal coisa, pastor. Ora para dar tudo certo. Olha, para eu orar para dar tudo certo, então eu tenho que orar para aquilo que vai acontecer, seja mudado. Você já pensou nisso? Eu não posso fazer isso, não faço isso nem por mim. Eu vou orar para dar tudo certo. Não, eu vou orar para que Deus me dê graça, me dê capacidade, para que Deus me mostre se eu estou indo pelo caminho errado. Não é orar para dar tudo certo. Olha, a pessoa vai passar por uma cirurgia, pastor, ora para dar tudo certo. Mas não tem como eu fazer isso. Eu oro sim, para que, olha, Senhor, eu oro, e é assim que eu oro. É desse jeitinho que eu vou falar. Senhor, estou orando por tal pessoa aqui. Ela vai passar por uma cirurgia. Abençoa, médico, enfermeira, anestesista, instrumentista, que eles estejam ali dedicados àquilo que eles estão fazendo. Porque é assim que eu vejo que a oração deve fluir. Não adianta, que dê tudo certo. Ora, e se não é para dar tudo certo? Deus vai mudar tudo que é para acontecer porque eu estou pedindo? Pensa um pouco, vai. Essa é a tal da oração egoísta. Né? Ontem eu estava vendo o jogo aí. Aí você vê as pessoas lá no campo, né? A televisão mostra às vezes. Você vê as pessoas no campo lá com... tinha um pessoal lá com terço pendurado no pescoço. O sujeito pega o terço, beija a cruz do terço. Não, porque Deus... Não, eu confio, eu tenho fé. Mas peraí, e o outro time? O outro time é tudo de capeta, demônio, espírito maligno. Porque eles pensam assim. Não, Deus vai fazer nosso time ganhar, porque o outro time é do diabo. O outro time não tem gente que tem alma, não tem cristão, não tem. O outro time não tem. Pessoas que têm família, não tem. Faça-me um favor, você acha que Deus está envolvido em jogo de futebol? Uma coisa tão né? Eu gosto, porque eu sempre tive envolvido com isso na minha vida também. Eu gosto, mas eu não torço. Às vezes eu torço contra o time para perder. Ontem, por exemplo, eu torci contra um time aí. Infelizmente, torci. Eu queria que perdesse, não perdeu, Big Brother. Está certo, Edgar, né? Se esse negócio de macumba, feitiço e bababá desse resultado, o campeonato baiano ninguém ganhava, terminava, todo mundo era campeão lá. Então, para encerrar, adivinhação, presta atenção nisso que eu vou te falar. Ela não é proibida porque não funciona. Vou repetir. A adivinhação não é proibida porque não funciona. Ela é proibida por Deus, porque ela funciona. Agora você chutou o pau da barraca. Como é que pode? Se funciona. Ela não é proibida porque ela não funciona. Ela é proibida porque ela funciona. Ela funciona de modo a colocar as pessoas em contato com as forças espirituais e com conhecimento secreto que nós não temos condição física, emocional e psicológica
para atuar com esses conhecimentos. Sujeito, você recebe um susto, o que acontece com você? Aqui em casa, às vezes, falam, nossa, ai, você quer me matar? Eu não quero matar ninguém, só a pessoa assusta e me vê, tá certo que eu estou meio acabado mesmo, feio. Você já imaginou uma pessoa saber de coisas que só ela sabe? E o mundo espiritual, a pessoa não consegue conviver com isso. Deus não quer que a gente saiba, porque não é para o ser humano não foi feito para ter esse tipo de conhecimento. Você já ouviu isso? Nossa, aquela pessoa estuda tanto que ficou meio doido. De estudar as coisas permitidas, o sujeito ficar doido. Imagina se ele estudar coisas que não são permitidas. Por quê? Porque esses conhecimentos espirituais, os quais não são permitidos para nós por Deus, é porque essas informações podem tornar uma pessoa muito rica ou podem destruir essa pessoa também. Porque os espíritos malignos que fornecem essas informações, eles querem, na verdade, por serem espíritos malignos, impedir as pessoas de virem a Deus por meio do Messias Jesus Cristo. Eles também procuram enganar os cristãos, né? De modo a levar os cristãos a não entenderem que recebem as coisas por meio de Cristo. E levam as pessoas a acharem que aquilo que Cristo dá para os seus seguidores não é suficiente. E esses espíritos malignos são muito bons, mas são muito bons em fazer isso que eles fazem. Então é simplesmente por isso que Deus não quer que a gente se envolva com adivinhações, com coisas proibidas. Não é que Deus quer guardar esse segredo para ele, não. Não é nada disso, não. Porque tem coisas que Deus sabe que a gente pode saber. E tudo que a gente pode saber está aqui. E tem coisas que Deus sabe que a gente não deve saber, porque a gente não vai suportar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer o Senhor por tudo que o Senhor nos permitiu aprender juntos hoje. O Senhor continua falando conosco, nos dá o discernimento, porque tem muita coisa que está envolvida com tudo isso que foi dito aqui, mas que está camuflado. Está muito bem maquiado e as pessoas não conseguem distinguir que se envolvem com isso. Não conseguem definir esse tipo de coisa. Fala, Senhor, a estes corações, livra-nos, Senhor, da mentira, de todo tipo de mentira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.